numa situação fúnebre e desafia esta mulher que estava completamente perdida, porque o mantenedor da casa tinha morrido. O homem que sustentava as duas irmãs tinha acabado de perder a vida. Então aqui no verso 40, Jesus o disse: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Aleluia. Toma seu assento, muito obrigado. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Saúdo os que nos acompanham pelas redes sociais, hoje, segunda-feira e futuro. Que Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. É bom que a palavra de Deus não tem passado, a palavra de Deus não tem futuro, só tem presente. O amanhã será presente quando chegarmos lá. Aleluia. Então, mesmo que alguém veja esse vídeo quinta-feira que vem, será presente, não será futuro. Amém? E por ser presente, em qualquer momento ela opera. Mesmo daqui a 5 anos, se alguém ver esse vídeo, pode receber a graça e a unção que está aqui dentro. Aleluia, igreja. Então entenda, meus amados, que a fé é um fenômeno espiritual que não depende de nós. Mas há uma atitude que depende de nós para ativar a fé. Se nós formos abrir também em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Fala comigo. Fé é um fenômeno que vem de cima para baixo, que vem de Deus para os homens. Não tenho muito a fazer nisso. Sobre fé não tens muito a fazer. Como ela vai chegar, quando ela vai chegar, não podes fazer muito isso. O que podes fazer é provocar os céus para derramar sobre você esse fenômeno, esse dom. Dom significa presente, graça. É uma dádiva que alguém te dá sem você merecer. Aleluia. Se fé é dom, então não podes fazer nada para receber, porque Deus dá a quem se compadece. Porém, meus amados, a Bíblia nos leva para uns caminhos que pode ativar, ou seja, pode provocar os céus e derramar sobre nós esse dom. Por exemplo, a Bíblia fala em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, o que é ouvir? Ouvir a palavra. O que é ouvir a palavra? Lembra daquela passagem que Jesus disse: vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Significa dizer o quê? Que ouvir não é só perceber um som. Ouvir é entender a informação. Aleluia. E quando você entende a informação, você medita no que estás a ouvir. Por exemplo, isso Deus falou comigo hoje de manhã. Vamos ver se você vai entender. O que é? Deixa eu ver se me lembro. É um desafio, amado. As coisas espirituais tens que ter muita atenção. Se você não escreve, perdes a oportunidade da bênção do Altíssimo. Aleluia. Então diz que a impaciência é abortista dos ungidos. Ou seja, a impaciência é o espírito abortista dos ungidos. Mas a perseverança, a oportunidade para os desfavorecidos. O que entendeu? Alguém entendeu já? Alguém não entendeu ainda?
Está a entender isso, meus amados? Estou a falar em português, da mesma forma, e todos entendem português, mas porém, a capacidade de percepção nos separa. Aleluia. Quem entender a mensagem, medita sobre ela e mergulha e vive. Significa dizer, meus amados, que palavras são casas, são reinos, são chaves. Para uns é mais um som que foi emitido, mas para quem entender é uma grande oportunidade. Olha o que eu disse, vou falar mais pausadamente. A impaciência é o espírito que aborta os sonhos daqueles que foram escolhidos por Deus. Mas os desfavorecidos, por perseverarem a esperar, terão a oportunidade, mesmo não sendo escolhidos, de receberem o que os ungidos rejeitaram. Até tem base bíblica para isso. Certa mulher chegou a Jesus e disse: Jesus, cura minha filha que está possessa por demônios. E Jesus disse: eu não vim para os povos, eu só vim para os judeus. Ele falou numa outra linguagem: eu não vim para os cães, eu vim para os filhos. Na verdade é a tradução, mas o objetivo é esse: eu não vim para toda a humanidade, eu só vim para os descendentes de Abraão. E a mulher disse, não ficou triste, porque isso podia entristecer qualquer um. Imagina alguém te dizer: você não é digno de receber isso. Se não tiver fé, para no caminho. E acontece com muitos de nós aqui, meus amados. Chegando a 1 milímetro da sua bênção, é provado pelo diabo, e o orgulho lhe o toma, e põe-lhe nervoso, orgulhoso, e perde a oportunidade de pegar a sua bênção. Por isso, meus amados, essa mulher, porque foi com fé, o que é isso, fé? Fé não te faz ver e te limitar na tua visão física. Fé, ela vê além das imagens, das montanhas, do horizonte. Aleluia. A fé não escuta a carne, a fé escuta o Espírito. Então esta mulher, meus amados, ela não ficou limitada porque foi com fé e disse: Senhor Jesus, também é verdade. Olha o que ela disse a ensinar a Jesus. Jesus, é verdade também que qualquer cão, né, qualquer um que cria cão, sempre come o resto. Ela falou algo que é certo: os cães comem os restos dos seus, para cão não se diz dono. Pode ser, não é bem criador também, mas uma coisa assim. Como é que é? Alguém sabe? Adestrador é um ensinador? Não, é um outro nome. Mas pronto, vá lá, dono. Depois investiguem isso. Amém? Aleluia. Ela diz que os cães também têm direito de comer migalhas. Ou seja, aquilo que os filhos não comeram, porque negligenciaram, eu quero. E Jesus não soube se desviar daquilo e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feita como você crê. E naquela hora, a Bíblia diz que naquela hora, quando Jesus falou, seja feita como você crê, naquela hora, a mulher dela, o demônio ouviu, né? Por quê? Porque mesmo a filha não estando perto de Jesus, mas as nossas palavras não param no tempo. Aleluia, aleluia. Vou-vos fazer lembrar de algo. Aquela palavra feia que falaste a alguém, que até hoje pesa na tua mente, pesa porque ela existe ainda. E alguém pode pensar: esta palavra já falei há 5 anos. Eu discuti com aquela fulana, com aquele fulano há 10 anos. Se ficou no passado, por que ainda te acompanha hoje? Porque ela ainda continua a circular. Só vai parar quando você se arrepender diante de Deus e Deus te perdoar. Deus vai apagar. Saiba disso, meus amados. Palavra não se apaga. Tanto as boas, graças a Deus que também as boas não se apagam, e também, infelizmente, as más também não se apagam. O único poder que existe para parar palavras é o sangue de Jesus. Aleluia. No momento em que você se arrepende diante de Deus, todo aquele peso daquelas palavras, resultados
daquela discussão, daquele debate feio, daquelas palavras contrárias a Deus, que te atormentam até hoje, param quando você se arrepender diante de Deus. E todo o peso sai das tuas costas. Aleluia. Assim, meus amados, Jesus mesmo falando aqui, mas as suas palavras não ficaram aqui. Foram até a casa daquela mulher, aleluia. Foram até aquele quarto daquela menina. Foi até o leito daquela menina e arrancou o demônio. Por quê, meus amados? Porque há poder nas palavras, aleluia. A vida e a morte estão aonde? Na nossa língua. Mas vamos entender então qual é essa chave que liga a fé. Nós lemos aí que se creres, verás a glória de Deus. Qual é a diferença de crer e ter fé? Vocês entendem, meus amados? Só em Angola são 5.000 igrejas. E cada igreja com a sua tendência. Uns dizem que se guarda o sábado, outros dizem que não se guarda o sábado. Uns dizem que o sacerdote pode casar, outra religião diz que o sacerdote não pode casar. Uns dizem que não podemos comer carne de porco, outros dizem que podemos comer carne até bastante. Uns dizem que só podemos comer folhas, outros dizem que podemos comer tudo. Uns dizem que há anos mais especial do que outros. Outros dizem que todos os anos são iguais. Uns dizem que existe lua cheia e lua média, lua pequena, lua nascente. E cada lua tem as suas forças. Outros dizem que tudo tanto faz. Deus está acima de todas as coisas. Porém, meus amados, se o indivíduo não tiver raízes profundas em uma ideia, em um fundamento doutrinal, o que é que ela fica? Confusão. E agora a questão é, quem fala a verdade? A questão é que a verdade não é homem, não é tempo, a verdade é Deus. Aleluia. A única verdade, meus amados, é Deus. Quem conta um conto aumenta? Significa dizer que você deve buscar a fonte para não ser enganado por aumento de um conto. Significa dizer o quê, meus amados? Josué capítulo 1, verso 8 diz o quê? Medita na minha palavra noite e dia, para que não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita. Por que que pessoas ensinam mau ensinamento? Porque aqueles que escutam mau ensinamento não estão firmes na verdade. Porque se todos lessem a Bíblia, se todos conhecessem a Bíblia, ninguém podia ousar falar algo contrário a ela. E alguém vai dizer amém, porque mesmo sem conhecer. Você só deve responder amém quando você concorda. Ainda que te exijam, ainda que te apontem uma faca, ainda que te obriguem, que te chamam de frio e calculista, aquilo que a tua mente não assimilou, não diga amém. Mas aquilo que você entender, confirma com amém. Porque amém significa eu concordo, eu carimbo, eu assino embaixo dessa procuração, porque eu concordo com esse texto. Aleluia! Então nunca deixa de dizer amém naquilo que você concorda. Se alguém te diz bom dia, você também diz, até devias dizer antes, eu recebo e também te dou o bom dia. Ou então igualmente. Aleluia, amados irmãos. Alguém está te liberar uma bênção, uma palavra de vida. O que é que tu deves fazer? Eu recebo essas palavras, aleluia. Eu digo amém, eu concordo com estas palavras. Assim também, deves não ficar em silêncio de uma palavra má contra ti. Eu sonhei que vi-te a morrer. E você, em vez de dizer, não aceito, você pode espantar e dizer, como é que eu morri? Ainda diz, como é que eu morri? Quando devia já fazer o quê? A levantar o escudo para defender a bomba que está contra você. Por quê, meus amados? Porque as coisas físicas, sempre elas começam no espiritual. Você pode ignorar, mas os poderosos da terra não ignoram. Por isso, no final do ano, vais ver todo mundo aflito, aí para as províncias, para renovar os poderes. Mas depois dizem que são ateus, mas entendem das coisas espirituais, aleluia. Por quê, meus amados? Eles precisam de renovar para garantir o ano.
E também nós não podemos ficar distraídos, achando que as coisas só acontecem com o meu esforço, só acontece se eu trabalhar muito. Não, meus amados, não é por muito você trabalhar que você vai ter resultados, aleluia, porque até os mais poderosos nem trabalharam muito. Significa dizer que precisas de quê? De coisas espirituais a teu favor, aleluia. Se eles vêm com força de baixo, deves se agarrar na força de cima. Imagina concurso público. Quantos crentes vão no concurso público, né? Uma vaga para 1000 pessoas. Quem é que vai ser aceito? 1000, pelo menos aí uns 15 ou 20 são crentes. Significa dizer que aquele que fazer mais pressão no mundo espiritual vai vencer. Porque Deus não faz exceção de filhos. Mas cada filho é que vai chegar mais próximo de Deus. O filho mais próximo de Deus será aceito. Aleluia. Vou-vos contar um segredo que alguém que já não está entre nós, o profeta Tibi Joshua contou para nós. Ele diz que quando ele dá uma profecia que Deus lhe revelou, ele depois tem que entrar em jejum e oração para a profecia acontecer. Ou seja, mesmo que Deus te diga que vai acontecer, você será responsável em defender a promessa de Deus na tua vida. Porque você pode pensar, não, se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Meus amados irmãos, o mundo espiritual, as coisas espirituais, aleluia, não são tão simples como achando, porque se dependesse de Deus, não haveria problemas na terra. Se tudo tivesse na mão de Deus, não está na mão de Deus. Nem o jardim estava na mão de Deus. Deus fez o jardim perfeito, pôs os homens e ele diz, vivam. E cabia a eles se protegerem, se guardarem do maligno. E alguém podia perguntar, mas por que Deus não protegeu? Porque se Deus te proteger 24 horas, significa que você não tem vontade própria. Você é um autêntico robô, que só faz aquilo que Ele instruiu. Mas Deus te criou para ter vontade própria e escolhas próprias, aleluia. E nestas escolhas tens que escolher andar com Ele todos os dias. Não existe amor sem liberdade. Amor só se exerce na liberdade, na confiança, aleluia. Por isso é que Jesus liberou aquela palavra à mulher e disse, mulher, seja feita segundo a tua fé. E assim aconteceu. Qual é o interruptor da fé? Se a fé depende de Deus, o que é que depende de nós? Crer. Crer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Qual é essa glória? É a manifestação da fé. Aleluia. Vamos aqui, fiz aqui uns apanhados. Crer é pensar, agir e falar. Você medita na palavra e passas a crer naquilo que meditaste. E então quando você acredita no que leste, começas a falar, a pensar e a agir. A paixão é um dos sentimentos mais fortes que existe entre os homens. Aleluia. Alguém conheceu alguém apaixonado? É muito chato conviver com alguém apaixonado. Só fala da sua paixão. Só pensa a sua paixão. Os sonhos é só aquilo. A linguagem é chato. E a pessoa não acha nada na pessoa que ele está derretido, né? E fica impressionado com a possessão. Paixão é como uma possessão, possui. E nem vale a pena perder tempo para aconselhar pessoas apaixonadas. É perca de tempo. Deixa aí experimentar e dá com a cara mesmo no chão. Porque enquanto tiver sob anestesia geral não vai sentir dor. Aleluia. Por que eu estou a falar isso, meus amados? Assim como podemos nos apaixonar por alguém, pessoa ou coisa, também há pessoas que estão apaixonadas pelo carro, outros por coisas, né? Se nós aplicarmos essa força desse sentimento para as coisas de Deus, não importa se entraste na igreja há uma semana ou há 5 anos, meus amados. Desde o momento em que começa a ficar com esse forte sentimento que os homens chamam de paixão, ninguém te para.
Aleluia. Ninguém te para. Aleluia. Aleluia. Crer é se apaixonar por Deus, ou se apaixonar pela verdade de Deus. E você passa a pensar, a falar e a agir. Significa dizer que quando Jesus olha para aquela mulher, o que Jesus viu? Fala de crença, ação de crença. Mesmo não tendo possibilidade, segundo a cultura, ela fez mais do que isso. Ela agiu e falou. E se falou é porque pensou. Então, meus amados, tudo o que você quer no Senhor, deves ler. Ninguém deve orar sem basear a sua oração numa promessa. Ou seja, Deus só responde à sua palavra. Qual é o seu problema? Qual é o seu dilema? A Bíblia diz, a Bíblia está registrado que existe 8.000 promessas. Significa dizer, para o teu problema ou o teu dilema, existem pelo menos um apoio de entre 10 a 100 versículos para te apoiar no teu dilema. E se você meditar na palavra e no pensamento divino, ao ponto de começar a falar o que você está a meditar, então vai desencadear algo fenomenal. Pensar é meditar. Quando a Bíblia fala sobre medita na minha palavra noite e dia, é pensa nela. Por isso é que ela diz aí noite e dia, porque é impossível ler noite e dia, mas é possível pensar noite e dia. Quem já esteve apaixonado aqui? Quem tem menos que 15 anos e não se apaixonou, tem problemas sérios. Muito seríssimo, é verdade. É um distúrbio mental. Por isso pode marcar aconselhamento, você que já passou dessa idade, ainda não sentiu isso. É perigoso. Depois começa a sentir pela pessoa do mesmo gênero, aí é complicado. Aí já só mesmo bate chapa para reparar o dano. Então, amados, e esse fenômeno acontece por um passo que você pode dar: crer. Eu creio. Agora, eu creio é o início. E vamos já definir algumas diferenças entre crer e ter fé. Pensar é meditar. Falar quando você crê é profetizar. E agir é tomar posse. Aleluia. Aleluia. Porém, meus amados, entenda, o teu tempo não é o tempo de Deus. Na verdade, Deus não age no tempo. Deus age no propósito. Sabia que no céu não existe relógio? Anjo não usa relógio. Relógio existe debaixo do sol e os anjos estão acima do sol. Significa dizer, meus amados, não vale a pena tentar discutir com Deus com calendário como meta. Aleluia. Deus age no seu propósito. E você faz contas no tempo. Hoje já é maio, hoje já é junho, hoje eu já tenho 30 anos, eu já tenho 35 anos, e filho nada, e casamento nada, meus amados irmãos, aleluia. 36 é no teu calendário aqui entre os homens, aleluia. 100 anos é no calendário dos homens, aleluia. No propósito divino não muda nada o teu calendário. Mesmo com 100 anos, se é propósito, vai gerar o teu milagre, sim. Vai acontecer. Aleluia, aleluia. Imagina, meus amados irmãos, Deus te promete propósitos enormes e de repente você chega quase lá e você diz, é agora que vai acontecer. Realmente eu estou a viver as promessas de Deus. Deus me disse que ia acontecer isso, está a acontecer isso. Aleluia, aleluia. Deus diz que eu vou casar
E na semana que Deus me disse que eu vou casar, 3 homens me pescaram o olho. E há 5 anos que não me pescavam. Até um me assobiou. E a pessoa pensa, não, é agora. Realmente as promessas estão a se cumprir. Depois descobre que afinal, um te pescou porque entrou um lixo no olho e fechou. Outro é zarolho. O outro pescou para a pessoa que está atrás de você. E você fica completamente decepcionado. Estava quase lá. Contrato já marcado, hora marcada. E de repente um telefonema. Veio alguém e pagou mais. Se for só crer, ainda não chegou na fé. Se não vigiar, até mal de Deus vai falar. Quanto afinal, as bênçãos de Deus só acontecem depois da prova. Ou seja, mesmo que Deus te promete, só vai chegar em tua posse se você for aprovado na prova da fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso fica mais fácil acontecer um milagre quando começa tudo a dar errado, de quando começa tudo a dar certo. Quando tudo está a dar errado e você continua a dizer, Senhor, muitas vezes falamos, Senhor, Tu és meu tudo, mas o coração todo destroçado, magoado, ferido, a mente está a gritar, amaldiçoa esse Deus e morra. Mas você diz, não, Ele nunca falhou comigo, Ele já fez milagres lá no meu passado, eu sou testemunha que Ele já operou, que Ele já fez, eu vou continuar a crer. Aleluia! Todos têm uma mulher de Jó dentro de si. E você precisa vigiar essa mulher que está sempre pronta a entrar na lógica e fala, chega de acreditar, chega de igreja, chega de oração. Olha aí, as tuas irmãs não vão à igreja, já casaram. E você armada em beata de santa, sua madre, sua quadrada, estás duro como o pão da semana passada. E fala comigo, o diabo sabe ofender. O diabo sabe picar onde te dói mais. E como ele conhece a tua história, ele sabe onde te magoar. Aleluia. Mas a importância, meus amados, é você estar completamente embebido, imergido. Aleluia. Ao ponto que quando alguém te espreme, já não sai mais, ai meu pai, ai minha mãe, só sai, ai meu Deus, aleluia. Mesmo que te esprema, que te magoa, da tua boca só sai, ai meu Deus, oh meu Senhor, olha para mim. Enquanto da tua boca sair isso, aleluia, tu és imbatível, és indestrutível. E que Deus preparou para você, que estás a te comportar assim, é muito maior dos teus planos, é muito maior que o teu propósito, é muito maior que a tua agenda. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer do seu jeito. Não segunda a sua mente, persevera, aguenta, que Ele nunca deixou um soldado em campo de batalha. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais tem Deus para te dar do que o diabo para te dar. O que Deus precisa de você é que você continue a acreditar nele e verás a glória. A glória só aparece na vida de quem crê. Aleluia, aleluia. Meus amados, vimos aqui que crer é pensar, falar e agir. Eu tenho preguiça de orar para alguém com cara seca, mas eu sou motivado a orar por quem tem brilho no rosto. Aleluia. Não sou eu, o próprio Deus é assim também. Deus só vai ao encontro de quem crê nele. Se você se fazer de maior coitado, eu sou um coitadinho, a minha família me desprezou, o meu pai me trocou. Meus amados irmãos, teu pai também lhe trocaram. Por isso é que ele também só está a te pagar o que lhe deram.
Se ficares preso nos traumas, nos ressentimentos, porque se o meu pai tivesse mais juízo, eu seria o Catizeta a fazer, sou eu a fazer isso. Eu estaria já na faculdade, já estaria na segunda licenciatura, se eu não tivesse que ter que pagar mais renda, meu pai não teve juízo. Meus amados irmãos, fala comigo, Satanás é sujo. Ele gosta de entreter. O que é isso, entreter? Entreter é passar no tempo sem dar conta do tempo. Quem gosta de novela, da Zap? Sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. Quando deu conta, o bebê já ficou 8 horas sem comer. Passaste no tempo sem dar conta do tempo. Então Satanás te entretém com o passado. Em vez de focares nas oportunidades agora, ainda estás a meditar, porque a minha mãe, aquela decisão, porque aquele meu patrão, aquele meu irmão, aquele senhor, aquele vai para o inferno. Meus amados, Deus ama todo mundo, aleluia. Mesmo que você amaldiçoe os teus inimigos, Deus está a lhes abençoar. A tua luta não é contra a carne e o sangue, a tua luta é contra você próprio, com a tua natureza carnal, teimosa e confusa, aleluia. O teu inimigo vive dentro de você. Se você se vencer, vencerás todas as coisas. O teu inimigo não vive fora. Teu inimigo habita dentro de você, na tua mente. É isso que você tem que vencer. A tua natureza carnal. Aleluia. Vamos ver então algumas diferenças. Crer é o processo. Fé é a aceitação do processo. Crer é para os homens, fé é de Deus. Crer é alfa, o início, o começo. Fé é o fim, ômega. Aleluia. É você que começa e Deus termina. É você que dá o primeiro passo e Deus transforma o mar em tapete. É você que tem que sair do teu conforto e Deus vai te pôr na glória. É você sacrificar o que pode e Deus vai te dar o que você não pode. Não queiras ficar no teu lugar de conforto e receber ajuda sobrenatural. Aleluia. Tens que ir para o lugar de desconforto que desafia a tua fé. Deus está lá. Deus só está quando você sai do medo. Medo é o reino do demônio. E como é que você sai do medo? Enfrentando o medo. Os corajosos têm medo. São os que mais têm medo. E por terem tanto medo, eles enfrentam o medo. Aleluia. Não existe ninguém que não tenha medo. Moisés teve medo. Jesus teve medo. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por que Jesus pediu a Deus para lhe livrar daquilo que ele sabia que tinha que fazer? E ele falou aos discípulos: a minha alma está angustiada até o quê? A morte. Medo. Aleluia. Significa dizer que todos os homens que você admira, todas as mulheres que você admira, têm medo. E vocês veem e dizem, você tem inveja na vida deles, né? Eu gostaria de ser esse fulano. Eu gostaria de ter essas realizações. Aleluia. Ele na verdade é igual a você. Carne, osso e sangue. Nasceu e vai morrer. Come, dorme, toma banho. Aleluia. A diferença está aqui. O que difere uns dos outros é aqui, meus amados. Não é a altura, não é o peso, não é a cor, não é o extrato social. Não, meus amados, é aqui. Aleluia. Aleluia. Eu tenho falado e profetizado. Há muitos, meus amados, eu falo isso já há algum tempo. Muitas vezes alguém fala: eu quero ser profeta. Eu quero ser profeta, eu quero ser usado por Deus. E há uns que lutam: eu quero ser o maior profeta de Angola. Eu tenho dito, muitas vezes, o maior profeta de Angola ainda está a fumar liamba. Ainda está a fumar liamba.
Deus escolhe quem quer, como quer. Aleluia. Ele só continua na liamba porque ainda não teve uma oportunidade de sentir o poder e o amor de Deus. Do momento em que ele sentir, pode ter uma reação melhor que você teve. Dele largar tudo e ficar cego apaixonadamente por Cristo. Aleluia. A mulher que muitas vezes vai mexer, estrondar Angola, muitas vezes está na prostituição. Por isso, meus amados, não julgue ninguém. Porque você não sabe de onde vem a tua bênção. A tua bênção pode vir de pessoas, meus amados, que hoje, se conhecesses, ias desprezar. Ou seja, a tua oração já foi respondida, mas está em processo. A resposta da tua oração envolve muitas pessoas. Uns estão fora do país, têm que entrar. Uns ainda não nasceram, vão ter que nascer e crescer. Por isso, não desconfia de Deus. Confia no Senhor permanentemente. Crer é pensar, mas o quê? Falar e agir. Quem crê não diz, eu tenho fé. Quem crê não precisa de me dizer, eu tenho fé. Quem crê, fala diferente. Eu encontro pessoas aqui que me dizem, reverendo, tenho um problema, mas se o reverendo me tocar, orar por mim. Há uma irmã que não viaja sem me avisar. Reverendo, o reverendo sabe que eu vou viajar. Só te peço, pai, uma palavra só. E mais velha, não é jovem, mais velha mesmo. Mais velha no sentido físico e mais velha no sentido estrato social. Não importa o teu estrato social, é entender a importância de autoridade. Aleluia. Não é que ela me idolatra também, sabe o que é? Ela simplesmente reconhece que Deus me pôs autoridade e ela desfruta da autoridade de Deus na minha vida. Reverendo, e eu atrasei e ela diz, reverendo, já estou subindo no avião, reverendo, manda a palavra, reverendo, manda a palavra. Não há como resistir a alguém assim. Vai com Deus e não precisa de falar muito. Aleluia. A pessoa que a pessoa ora, sai demônio da idolatria, sai demônio disso, sai demônio dessas borbulhas, sai demônio dessa roupa suja, sai demônio da catinga, sai demônio das tranças, sai demônio das dívidas, sai demônio do roubo, sai demônio. E o olho está assim a te olhar. Não acontece nada. Mas a quem só diz, só recebe uma palavra, seja feita segundo fé, aleluia. E as coisas acontecem no mundo espiritual, aleluia. E eu sei que daqui a uma semana ela vai voltar, vai me contar também, reverendo, aconteceu isso. O meu colega bruxo, sabe aquele meu colega bruxo que eu já te contei, reverendo? Passou mal, sofreu, ela me conta, sofreu, viu fumo. Aleluia, aleluia. Estamos juntos, mas não estamos misturados. Porque cada um tem a sua forma de entender as coisas espirituais, aleluia. Há uns que idolatram os homens, né? Idolatram, mas há outros que reconhecem a autoridade. Há outros que desprezam, até dizem, não, eu oro mais que esse pastor aí, não, eu profetizo mais que esse homem aí, está a entender? Uns idolatram, outros desprezam, mas os perfeitos são aqueles que sabem que é homem, mas que Deus ungiu, tem autoridade, aleluia. E o que eu vou desfrutar é a autoridade e amar esse homem, respeitar esse homem, mas sabendo que ele é homem como eu, porém, Deus colocou algo na vida dele que me pertence, aleluia. Eu vou lá buscar, reverendo, ora por mim, aleluia. Fomos no Zango a semana passada, domingo passado, oramos por 2 pessoas de coluna, esclerose múltipla, e ficou curados. Esclerose múltipla é uma operação terrível. Tem que abrir a coluna, tem que pôr uma estrutura de aço, puxar os parafusos para esticar, tirar o S. Isso pode causar outras lesões. Pessoas podem perder a visão, perder a fala, porque na espinha passa todos os nervos. E basta atrofiar um dos nervos, acaba com a vida da pessoa.
E de repente só uma oração, de repente a coluna é esticada pela glória de Deus, sem danos colaterais, aleluia. Não dá para fazer contas com esse Deus, só dá para dizer glória a Deus, aleluia Senhor. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho lenha, põe o teu fogo, queima a minha vida, faça do teu jeito, faça da tua forma, aleluia. Glória, glória, glória. A Lourdes não veio, né? A Lourdes não veio. Aleluia. É bênção. Vou profetizar na vida desta mulher agora. Amém. É alguém como Jó. Deus lhe colocou, o homem lhe tirou, e Deus agora vai lhe colocar de novo. Aleluia. Mas para colocar vai ter que derrubar alguns lá em cima, cabeças vão ter que rolar, faz parte do processo. Deus levantou Daniel, os homens foram derrubar Daniel, e quando Deus precisou pôr de novo Daniel, teve que rolar a cabeça de todos os conspiradores, porque o joio não pode estar junto do trigo. As trevas não podem estar junto da luz. Ou fica as trevas ou fica a luz, mas juntos não podem coabitar. Aleluia. Por isso eu te peço, não fuja, não desista. A luz não pode desistir, aleluia, senão o mundo será tomado pelas trevas completamente. As empresas, os departamentos do governo, não, a luz tem que permanecer, persistir, e as trevas é que tem que fugir. Tem cabeça a enrolar, é a cabeça deles que vai rolar. São eles que vão ficar no poço, não José. José vai ser erguido segundo a promessa do Senhor, porque quem lhe deu o sonho foi Deus, não foi ele que inventou os sonhos da cabeça dele. E se Deus começou a obra, Deus também termina. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que promete e não pode cumprir. Ele é aquele que não só promete, mas que trabalha para fazer acontecer o cumprimento. Então teu trabalho é continuar a crer, a dizer ao Senhor todos os dias: obrigado meu Pai, porque eu já tenho. Obrigado meu Pai, porque eu já sou. Obrigado meu Pai, porque eu sou sarado. Obrigado meu Pai, porque eu já venci. Porque você não deve falar segundo o que vê, tens que falar o que crê. O mundo fala do que vê, e você, filho de Deus, fala do que crê. Saiba que as palavras governam o mundo. Os demônios se afastam segundo as tuas palavras, ou são atraídos segundo as tuas palavras. Então diga ao demônio, mesmo sentindo dor, diga: eu sou sarado pelas suas pisaduras. Aleluia! Aleluia! Ainda que um homem te diga: a porta fechou, você diz a ele: mas eu vejo a porta aberta. Aleluia. Ainda que alguém te diga: não é possível, você diz: já foi possível na cruz do Calvário. Se aquele morto ressuscitou, nada é impossível para mim. Aleluia. Se o morto ressuscitou, nada é impossível para mim. Se é trabalhar na Total, eu vou trabalhar na Total. Se é trabalhar no BAE, eu vou trabalhar no BAE. Se é trabalhar aonde for, eu vou entrar ali. Aleluia. Custa o que custar, mas o sangue já pagou. O sangue já pagou. Se sangue de galinha lhes dá poder, quanto mais o sangue do Cordeiro Imaculado, que agora é um leão que ruge todos os dias ao meu favor. Aleluia. Aleluia. Então entenda, meus amados, se crer é pensar, falar e agir, o que é fé? Fé é ver, experimentar e testemunhar. Quando a fé chega, o milagre já chegou. Aleluia. Aleluia. Quem já teve essa experiência, meus amados, de receber uma coisa no Espírito, e depois, quando aquele pensamento, aquela visão chega, te vem uma convicção que já tens, que ficas para esse maluco. Você tem certeza absoluta que já tem,
mesmo que explicar aos outros não tem como provar, porque já aconteceu. Aleluia. Depois de você pensar, falar e agir, Deus vai derramar sobre você o quê? Visão, experiência e testemunho. Porque você, quando gerar, é como outro que Deus lhe disse. Deus lhe disse não, ele orou e Deus respondeu com positividade. Ele pediu a Deus: Senhor, quero uma secretária. Ele era pastor. Quero uma secretária e uma bicicleta. De tanta convicção que ele tinha, ele foi à igreja como pastor e disse: meus amados irmãos, nesta madrugada recebi uma grande bênção de Deus. A oração que eu já faço há alguns anos, Deus me respondeu nesta madrugada. E eu recebi uma secretária de Magnum, madeira maciça, e uma bicicleta alemã. E ele falou com convicção. Você sabe que todo lugar tem sempre pessoas muito curiosas. Os Tomés, ver para crer. Foram no final do culto falar com o pastor: Pastor Paulo, queremos ir para a tua casa para ver o que Deus te deu. Fala comigo, outra maca mais. Como é que eu vou poder mostrar algo que eu vi no Espírito? Mas também não desistiu. Vamos. E no caminho só meditava: Senhor, como é que eu vou sair desta situação, Senhor? E o grupo de irmãos atrás do pastor chegaram na casa, ele disse: esperam aí que eu já venho. Chegou lá dentro e ele pensou na mulher grávida. A mulher grávida tem filho, mas ninguém pode ver. Então ele saiu e disse: meus amados irmãos, se querem ver o que Deus me deu, olham para mim. E ele mostrou a barriga e disse: a secretária e a bicicleta estão aqui dentro. Se estão mesmo com curiosidade de ver, terão que esperar, porque está em formação. E ao seu tempo eu vou dar a luz. E eles não tiveram como contestar. E então eles foram animados com a fé. E depois do tempo determinado, depois de 3 meses, um missionário que estava mesmo na Coreia tinha que voltar da missão já para a Alemanha. E então lhe entregou a bicicleta. Deus lhe mostrou na visão. Por isso é preciso muita paciência. Deus está a te revelar, também está a revelar a outras. E depois há um processo natural das coisas chegarem na tua posse. Porém, onde você orou, com a disposição que você orou, a bênção vai te encontrar do mesmo jeito. Se não te encontrar, serás vítima da impaciência e serás roubado pelo diabo, porque vacilaste na fé. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados, aquele pastor depois pode testemunhar. E esse homem hoje, que um dia pediu bicicleta e secretária, ele hoje é o David Paul Yong Cho, o homem que já teve a maior igreja do mundo, 120 mil pessoas sentadas. E ele escreveu o livro Quarta Dimensão, que fala sobre a fé. Aleluia, aleluia. Por isso, meus amados, a fé é como uma gravidez, que vais ter que cuidar. Aleluia. A grávida enjoga com alguns cheiros, né? Não só com alguns cheiros, com algumas caras também, né? Com algumas coisas. Quer dizer, a grávida fica com os sensores, que ambientes que lhe enjoam. Que significa dizer o quê? Aquele ambiente prejudica o que está a criar aqui. Aleluia. Aquela palavra negativa afeta o que eu estou a criar aqui pela fé. Aquela conversa fiada, carnal, afeta o meu feto. Então eu vou vomitar. Eu vou me enjoar do ambiente. Aleluia. Então, você que crê em milagres, proteja o teu milagre. Aleluia. Mesmo que o médico diz, não vai dar certo, porque há médicos do diabo. Há médicos, meus amados, só vê uma borbulha e diz logo que é um câncer. Se não estiveres firme, você vai criar o câncer. Não é que o médico viu o câncer, mas agora o teu medo, as tuas palavras, o teu pensamento vai criar o tal problema.
Já viu como é que o diabo age? Ele te lança o pensamento, e se não estiveres preparado para combater o pensamento, agora você é que vai criar o mal pela tua forma de pensar, falar e agir. Aleluia. 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 Então eu preciso de criar o quê? Coisas boas. Quem tem filho traquino aqui? Brinca mal. Muito mal. Você vai falar o que estás a ver ou vai falar o que você queres ver? Dá vontade de falar o quê? O que estás a ver. Mas deves falar o quê? O que queres ver. Isso se aplica para todas as coisas. Aleluia. E o diabo vai tentar te fazer falar o que você vê. Mas cabe você persistir e continuar a profetizar. Porque você não é mais que as tuas palavras. Você não é mais que o teu pensamento. O teu pensamento te define. Quem vê cara não vê? Significa dizer que o teu coração, que é formado pela tua forma de pensar, é mais importante que a tua pele, que o teu corpo, que o teu exterior. Aleluia. Quando se diz alguém é boa pessoa, é sempre referente ao quê? A sua essência como pessoa. Aleluia. Aleluia. Então entenda, meus amados, qualquer um de vocês pode experimentar e atingir qualquer nível. Está disponível para todos vocês. Vocês podem superar os vossos pais, podem superar os vossos líderes, podem superar os vossos pastores, podem superar qualquer um. Aleluia. Aleluia. Eu fico a pensar, quem será o próximo presidente de Angola? O presidente que vai mudar Angola. Muitas vezes não tem Luanda, nem nunca veio para Luanda. Pode estar num quimbo. Mas se Deus escolheu, meus amados, vai ser um outro Nelson Mandela, que vai crescer nessa nação e vai mudar a face dessa nação. Eu creio nisso, aleluia. Eu creio que para cada situação Deus levanta um ungido. Mesmo na tua vida, saiba disso, meus amados. Cada situação, não só problemas, mas para cada nível que Deus quer te levar, Deus prepara alguém para pôr ao teu lado. Aleluia. Saiba identificar aqueles que Deus colocou ao teu lado para te ajudar. Aleluia. Aleluia. E vou te revelar uma outra coisa. E o diabo, em contrapartida, vai te pôr algo no coração contra essa pessoa que Deus enviou para te ajudar. É muito comum pessoas que são ricas na família terem tidas como feiticeiros, ao ponto de toda a família pensar que o tio rico é o feiticeiro. Ou seja, as pessoas que Deus pôs para te abençoar, o inimigo vai tentar criar uma muralha entre você e essa bênção. Por isso, meus amados, confessa muito aquela palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Interruptor da fé, qual é o interruptor da fé? Crer. Interruptor da fé é crer. Agora alguém pode dizer, mas não é hipocrisia eu sentir uma coisa e falar outra. Não, é domínio próprio. Não deves falar tudo o que você pensa, porque nem tudo que você pensa é teu, é você que está a pensar. Há muita forma Satanás usar a primeira pessoa. Eu estou doente, e você, se não te vigiar, vai pensar que é o quê? É você que está a pensar. O Espírito Santo é santo, não pensa bobagem, não pensa lixo, não pensa vulgaridades, não pensa superficialidades, não pensa bobagem. Aleluia! O Espírito Santo tem pensamentos puros e bons. O Espírito Santo não fala mal de ninguém, mesmo que alguém seja mau. O Espírito Santo não pensa coisas negativas, mesmo que as coisas estejam ruins. O Espírito Santo não concorda com a morte, com a miséria, com a enfermidade,
com desgraça, com humilhação. O Espírito Santo, se nós lermos em Gálatas 5, verso 22, que diz o fruto do Espírito, você vai entender. O Espírito Santo pensa bondade, pensa longanimidade, pensa esperança, pensa misericórdia, pensa fé. Estão a entender, meus amados? Significa dizer que 80% dos teus pensamentos é lixo. Dos teus pensamentos todos, só vai escolher 10, 12%. O resto é lixo. Significa dizer o quê? Que eu não devo falar quase nada do que eu penso. Mas tenho que pensar o que penso para poder falar. Alguém pensa o que pensa? Alguém já pensou o que pensa? Por que eu pensei isso? Por que eu pensei isso? Por que esse pensamento veio no meu coração? Por que eu não gosto dessa pessoa? Por que o azul é a cor preferida para mim em relação ao verde? Como é que eu posso dizer que o azul é mais bonito que o verde? O azul é mais bonito que o verde? Quem acha que é? O preto é mais bonito que o branco? O rosa é mais bonito que o roxo? Como é que você pode comparar isso? O que o verde tem a ver com o azul? É possível comparar verde com azul? São coisas completamente diferentes. Cada um com uma beleza própria, com as suas virtudes próprias. Não dá para comparar. Porque onde é que vem isso? Porque de onde vem que eu não gosto do fulano tal? Pensar o pensamento. Seja, significa dizer o quê? O grande problema de África em relação à Europa. Sabes que a África é mais rica que a Europa materialmente, certo? O que faz a diferença? O que faz a Europa ser mais rica que a África? A forma que as pessoas que vivem na Europa pensam. O que faz a África ser África? A forma que os africanos pensam. Desde o momento em que os africanos começam a pensar diferentes, então os europeus não vão mais explorar os africanos. Quem fez a história foram eles. Mas a história é só para nós, não é para eles. Entende isso, meus amados? Significa dizer que no mundo espiritual é a mesma coisa. Você é o que é pela forma que você pensa. Desde o momento em que você começa a disciplinar, a criar limites, a criar seleção. Aleluia. Desde o momento que você diz, eu vou começar a dormir às 20 horas e acordar às 5 horas para orar 1 hora. E às 6 horas vou sair e vou trabalhar. Depois do mês, a tua vida está completamente transformada. Se permaneceres, vai completamente ser transformada a cada dia. Mais e mais e mais e mais. Aleluia. Aleluia. Entenda isso, meus amados. A tua forma de pensar define quem é você. Domínio próprio é a maior virtude, meus amados. De dizer, chega. Para. Estar num ambiente e dizer, não, é hora de eu ir para casa. E não é que o ambiente está mal. É você que tem essa disciplina. Aleluia. Aleluia. Então significa dizer, meus amados, tudo está aqui. Para as coisas de Deus, tudo está aqui. Os segredos estão aqui. A fé vem por Deus, mas na tua ação de crer. Aleluia. Não há impossíveis para Deus. Nada, mesmo nada. E eu nesta manhã quero juntar a minha fé a ti, com a tua. E eu quero orar por coisas específicas. E esse propósito que vamos orar hoje, vamos jejuar e vamos levar para a campanha. Eu sei que há coisas que vão acontecer, o milagre, a resposta vai acontecer antes mesmo do jejum, antes mesmo da campanha, não importa. Mas vai ser um processo de batalha e de luta. Aleluia.
Aleluia. Quem já foi bêbado aqui? Bêbado, alcoólatra. Como é que deixaste de beber? Por que as pessoas não conseguem deixar de beber? Porque não mudam do ambiente. Significa dizer, para vencermos algumas limitações é ambiente. Pornografia. Quem é viciado em pornografia aqui? Como combater isso? Não é porque vai cair um milagre, vai acontecer algo, não. Atitudes. Aleluia. Tomar atitudes. Quem é que é muito nervoso aqui? Quando desconta, já estragou. Quando abre o olho, já disparou. Fala, depois pensa. E quando pensa, só chora porque que falou. E está a envelhecer assim. Então começa a usar isso. Pensa o que você pensa. Pensa o que queres falar e vai decidir não falar. Aleluia. E quando você pensar o que falar, vais meditar e vais te preparar para orações mais efetivas. Quem quer ser rico aqui? E o que você faz para isso? Ser rico devia ser um desejo? Acho que não. Nós devíamos desejar o quê? Ter um projeto. Está entendendo, meus amados? Não sonha ser rico, mas sonha ter um projeto, uma ideia. E se tens essa ideia, a ideia pode resultar em riqueza, mas sempre em prosperidade. Agora, se vais ser muito rico ou abastado, é indiferente. Não sonha ser rico, sonha ter uma ideia. Aleluia. Ter uma ideia. Lembro de uma irmã, houve uma crise em Angola, que ela teve uma ideia de fazer palitos para picolé. Aleluia. Teve uma ideia. Lembro de um irmão brasileiro também que teve uma ideia de arranjar uma coisa portátil para pôr na sanita, para se usar as sanitas públicas. E ele fez a patente e produziu. Até hoje a patente é dele. Só ele tem direito para fazer isso. Então, meus amados, a ideia. Há uns que querem abrir o salão de beleza porque todo mundo abriu. Há uns que querem abrir salão de roupa ou loja de roupa porque todos fizeram. Mas quando a ideia vir do Senhor, a tua ideia criativa, inovadora, que Deus dá, é chave. E há ideias que ainda não se implantaram. Se você for o pioneiro nesta ideia, todos os outros terão que consumir da tua ideia. Aleluia. Agora, se essa ideia vai te enriquecer, o que tens de fazer é que a ideia é trabalhar. A ideia é agir. A ideia é agir. Aleluia. Sem focar em riqueza. A ideia é agir, trabalhar. Aleluia. Trabalhar. Com a ideia e trabalho, vai gerar coisas grandiosas. Aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos terminar, mas eu quero orar por você. Eu quero essa ideia, esse projeto, esse plano, ou essa situação. E essa situação